Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, o professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez e vamos fechar o episódio 2 hoje com a segunda parte do Aliviando a Asma. Vocês viram na primeira parte diversos aspectos importantes, principalmente no uso do broncodilatador de ação curta e de ação longa, o SABA e o LABA, que são agonistas beta de ação curta e de ação longa. E vocês viram também que os broncodilatadores que agem como agonistas adrenérgicos, eles se comparam, eles parecem com a noradrenalina. Por isso, quando eles se ligam no receptor beta, preferencialmente beta 2, mas não exclusivamente beta 2, eles promovem a broncodilatação. Mas nós vimos na aula passada também, na primeira parte do Aliviando a Asma, que utilizar um broncodilatador não vai controlar a doença. Nós vimos que a asma é uma doença broncoconstrictora por reação inflamatória. Se ela é uma doença broncoconstrictora por uma reação inflamatória, a única forma que nós temos de controlar a asma é usando um anti-inflamatório. E nós vimos que o principal anti-inflamatório utilizado são os corticoides, mas não os corticoides por via oral, porque eles são muito agressivos, porque eles trazem muitas reações adversas. A forma mais eficiente que foi encontrada para tratar a asma com corticoide foi usando corticoides por via inalatória. O corticoide, onde o princípio ativo vai ser colocado em suspensão com um propelente e vai ser impulsionado pela via respiratória, para que o paciente possa ter os efeitos do corticoide apenas localmente. Nós vimos também no episódio passado, foi muita coisa que nós vimos no episódio passado. Vimos que o tratamento da asma ele é feito em etapas. E essas etapas são muito direcionadas, primeiro, pela gravidade da doença e segundo, pelo resultado da espirometria. É isso quem vai direcionar como e em qual etapa o paciente vai entrar. E nessas etapas nós vimos que principalmente o que muda vai ser a dose do corticoide inalatório. Se essa dose ela é baixa, se essa dose ela é média, se a dose é alta, se vai precisar ou não fazer uma fenotipagem para identificar o alvo farmacológico mais específico para controle da doença. Isso acontece quando as etapas anteriores não são suficientes, e aí se utiliza a fenotipagem com essa razão. Na aula de hoje, nós falaremos sobre vários outros aspectos da asma que são de extrema importância, principalmente quando nós levamos em consideração que a maior parte do tempo o paciente não vai estar no consultório, não vai estar numa farmácia, ele vai estar em casa. Ele precisa saber o que fazer quando as coisas não saem como planejado. Ele precisa saber usar o dispositivo inalatório de forma correta, porque nada adianta o diagnóstico ser bem feito, o tratamento ser bem escolhido, ele ter acesso a esse tratamento e na hora da administração, que é o uso do dispositivo inalatório, tudo falhar. Nada vai adiantar e nós vamos falar isso na nossa aula de hoje, que é a parte 2 do episódio 2, Aliviando a Asma. E eu já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, vejam só a série Aliviando a Dispneia, nós temos 4 episódios. Para o episódio 1 foram 2 partes, para o episódio 2 também foram 2 partes. Então são 4 aulas com
completas, bem detalhadas, aprofundadas, onde eu levo você para uma reflexão sobre o tema. São 4 aulas só para abordar 2 episódios do Aliviando a Dispneia. Então, certamente você terá muito a ganhar se inscrever no canal. Eu já peço que você se inscreva no canal para não perder episódio 3 e episódios 4 do Aliviando a Dispneia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia pelo UFRN, tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica. E aqui na tela nós temos informações muito importantes para que vocês possam entrar em contato comigo. Assistir um vídeo sozinho não é fácil. Assistir uma aula onde o conteúdo é técnico, onde o conteúdo muitas vezes há necessidade de um entendimento mais profundo, não é fácil. Por isso, eu queria garantir que vocês, quando tiverem dúvidas, quando quiserem fazer alguma sugestão, mande uma mensagem, seja pelas redes sociais, seja pelo e-mail. Aqui nessa tela também vocês podem ver um QR Code. E esse QR Code é um passo adiante que vocês podem dar. Aqui no canal Posologia vocês têm muitos conteúdos gratuitos, que para a grande maioria das pessoas já é suficiente. Mas vai ter aquela pessoa, aquele profissional, aquele estudante que quer dar o passo adiante, que quer seguir mais à frente, que quer se aprofundar um pouco mais. Então esse QR Code vai levar vocês para a área de membros do canal. Na área de membros do canal, você vai ter acesso não apenas ao conteúdo gratuito, mas ao conteúdo exclusivo para os membros do canal. Inclusive, na data de publicação desse vídeo, o que está exclusivo para os membros do canal é o curso de antibiótico terapia. Um curso completo falando só como tratar infecções usando antibióticos. Então, só por isso já vale muito a pena ser membro do canal. E é claro, com a membresia você também terá a possibilidade de entrar para o nosso grupo do WhatsApp, trocar uma ideia com outros membros ou tirar dúvidas diretamente comigo. Mas o que nós veremos na aula de hoje? Isso é o que importa nesse momento para você que está assistindo esse vídeo. Dividimos a aula de hoje em 4 partes. Na primeira parte, falaremos sobre os antagonistas de leucotrieno. E eu já queria perguntar para você, caro aluno, você conhece algum paciente asmático que usa antagonista de leucotrieno? Se você conhece, coloca aqui nos comentários #conheço paciente que usa leucotrieno. Nós vamos abordar o uso dos antagonistas de leucotrienos e vamos responder essa pergunta. É para todo mundo? Será que antagonista de leucotrienos é um fármaco que serve para todos os tipos e gravidades de asma? Será que antagonista de leucotrieno é para todo tipo de paciente? Nós iremos contextualizar isso num caso clínico, iremos abordar e responder essa pergunta também. A parte 2 da aula, asma induzida por exercício. Nós vimos na primeira parte algumas condições onde o paciente que tinha uma asma não conseguia desenvolver todas as atividades do seu cotidiano, inclusive a prática de exercício físico. Nós temos uma asma que ela é induzida por exercício. Será que a gente sabe como é o mecanismo pelo qual o exercício induz asma em um paciente predisponente? Vamos conversar sobre isso. E principalmente saber como acontece é só o primeiro passo. A gente precisa saber como acontece
mas precisamos saber como combater. E nessa segunda parte vamos abordar a asma induzida por exercício, como ocorre e como combater também. A terceira parte da nossa aula é o uso do dispositivo inalatório. Vamos aprender a técnica correta de usar o dispositivo inalatório. E eu já chamo a atenção para você, profissional da saúde. O paciente que você está acompanhando, ele precisa saber a forma correta da administração do broncodilatador ou do corticoide inalatório. Como eu havia falado no início dessa aula, não adianta nada o diagnóstico ser bem feito, a seleção do tratamento ser a melhor possível, o paciente ter acesso a tudo isso, se na hora em que ele vai fazer a administração ele faz errado. O medicamento, o princípio ativo, não vai conseguir chegar ao seu alvo terapêutico. O tratamento ele não vai conseguir controlar os sintomas da asma. Então, todo o processo anterior, ele cai por terra. Então, a gente precisa ensinar e garantir que o paciente use satisfatoriamente o dispositivo inalatório. E na nossa quarta parte, iremos falar sobre o plano de ação na asma. A pergunta é, será mesmo necessário? Mas eu vou adiante dessa pergunta. Será que, se for necessário, o paciente sabe usar um plano terapêutico? Será que todo paciente sabe o que fazer quando as coisas não saem como planejado? Numa situação emergencial, numa exacerbação? A gente precisa explicar para o paciente como ele utilizar os recursos para que, se ele não souber, ele não sobrecarregue o sistema de saúde. O plano terapêutico tem essa finalidade. Tem a finalidade de responsabilizar o paciente também pela continuidade da sua própria saúde. Então, veremos esses 4 pontos na aula de hoje. E nós vamos começar com o caso clínico 3. 2 casos clínicos foram vistos na primeira parte do episódio 2. Se você caiu de paraquedas nessa aula, está pegando o conteúdo a partir da parte 2, dá uma pausa nessa parte 2, coloca ela, salva ela para assistir depois, volta para a parte 1. Ela é extremamente importante para a gente entender qual a lógica terapêutica para tratamento da asma. Assista a parte 1 para você saber o básico. Tratamento com broncodilatador, tratamento com corticoide inalatório. Agora, iremos falar sobre condições mais específicas, mais especiais, sobre educação a ser dada para o paciente, para o controle melhor da asma. Como ele vai reagir diante de um plano terapêutico. Então, caso clínico 3 diz o seguinte: PW é um homem de 52 anos e ele apresenta asma leve. Por que eu estou destacando asma leve? Porque quando nós classificamos a asma, e a gente viu isso lá no primeiro episódio, episódio 1, nós vimos a classificação da asma, a classificação de acordo com a gravidade, nós vimos que essa classificação ela é fundamental para a gente colocar cada paciente em seu degrau adequado. Cada paciente vai começar um plano terapêutico diferente que vai ser proporcional à gravidade da sua doença. Então, classificar a asma como leve vai nos dar alternativas terapêuticas para saber o que fazer. Então, esse paciente ele tem 52 anos, a asma dele é leve e diz também que os sintomas da asma começaram quando ele tinha 2 anos de idade. Então, é um paciente que convive com a asma há pelo menos 50 anos. E vocês hão de convir que alguém que convive com a doença há 50 anos, monitorando,
cuidando, se preocupando, se responsabilizando. Por mais eficiente que ela seja, chega uma hora em que ela não aguenta mais. Que ela começa a relaxar. Que ela quer algo mais simples. Que ela quer se livrar dessas responsabilidades. E é exatamente nesse ponto que esse caso clínico vai tocar. O paciente tem a doença há 50 anos. Ele já passou por numerosos regimes de tratamento durante todos esses anos. Mas ele fala para o seu médico que agora ele prefere um regime terapêutico mais simples possível. Eu não quero usar mais essa bombinha. Eu não quero fazer um tratamento onde eu precise, a determinado horário, fazer a aplicação desses medicamentos por via inalatória. Eu não quero mais me preocupar em fazer higiene oral toda hora que eu uso essa bombinha. Eu não quero mais me preocupar com tantas reações adversas vindas do meu tratamento. Faz 50 anos que eu estou desse jeito. Chega uma hora em que o paciente, ele cansa disso. Então ele quer um tratamento mais simples e também prefere medicamento por via oral. Claro, se possível. Não vamos pensar que o paciente, eu quero me livrar disso, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não é possível. Porque essa forma como ele prefere não vai controlar os sintomas. A gente tem que entrar aqui no campo da possibilidade. Mas a pergunta que eu coloquei foi a seguinte: qual seria uma boa escolha para terapia de controle do paciente PW? Então a gente vai encontrar uma solução, uma escolha boa para o paciente. E talvez uma alternativa que eu gostaria de entrar é nos antagonistas de leucotrienos. Quando nós falamos sobre os aspectos fisiopatológicos da asma, nós vimos que uma etapa importante é a produção de leucotrienos. Os leucotrienos são produzidos a partir do ácido araquidônico. Por isso, a asma é uma doença inflamatória. O paciente produz leucotrienos e os leucotrienos são responsáveis principalmente por promover broncoconstricção e por promover também o aumento da secreção brônquica. Se o paciente tem todo um remodelamento das vias aéreas, que resultam em diminuição da função, e mesmo assim tem os leucotrienos forçando a contração dos brônquios, os leucotrienos aumentando o enchimento da luz dos brônquios, dificultando ainda mais a respiração, vamos combinar que utilizar um antagonista de leucotrienos vai ajudar no processo de controle da asma. E é isso que a gente vai abordar agora nessa aula. 3 moléculas são antagonistas de leucotrienos e que são utilizados na prática clínica. Nós temos o Montelukast. Montelukast, ele tem 2 apresentações. Uma é para adultos, comprimidos de 10 mg, e a outra é para crianças, comprimidos de 4 a 5 mg é a dose para criança. Qual a característica principal que vai auxiliar na decisão terapêutica pelo Montelukast? A meia-vida do Montelukast, dos 3, é a menor, 2,7 horas no mínimo, e pode se prolongar até 7 horas, a depender das condições fisiológicas do paciente. Montelukast, o segundo é o Zafirlukast. Zafirlukast, nós temos uma apresentação apenas para crianças, a dose de 10 a 20 mg, também comprimido. Esse é o que tem a meia-vida mais longa, 10 horas de ação. E nós temos o Pranlukast. O Pranlukast, nós temos comprimidos apenas para adultos, apresentação de 225 mg para adultos.
e nós temos uma meia-vida intermediária, de 3 horas no mínimo, indo até 9 horas no máximo, também a depender das condições fisiológicas do paciente. Então, nós temos 3 moléculas que podem ser administradas para asma em adultos ou em crianças, a depender da molécula escolhida. Então, nós já temos a possibilidade de escolha baseado nisso, se a asma é uma asma em criança ou se a asma é uma asma em adulto. E nós temos também a meia-vida plasmática. Quanto tempo eu quero que haja ação farmacológica e que isso vai ser cômodo e pertinente para o controle da doença naquele paciente. Esse também pode ser um critério a ser usado para decidir por qual molécula utilizar. Além disso, nós temos as potências. Essas 3 moléculas, a menos potente é o montelukast. Então, às vezes a asma ele está naquela fase borderline entre leve e moderada, e talvez o montelukast não seja o que vai trazer o melhor controle farmacológico. O zafirlukast tem uma potência intermediária, ele pode até controlar os sintomas, e aí o zafirlukast, como tem uma meia-vida maior, esse balanço entre uma potência melhor do que o montelukast e um tempo de meia-vida mais prolongado pode ser muito adequado para aquele paciente especificamente. E nós temos o pranlukast, que é o mais potente de todos. Mas o pranlukast nós temos uma meia-vida intermediária. Então talvez essa seja uma desvantagem. Às vezes uma potência intermediária seja suficiente, mas o que eu quero é principalmente aumentar a meia-vida plasmática. E aí a opção é pelo zafirlukast. Então, esses são os principais critérios a serem utilizados na decisão terapêutica pelos antagonistas de leucotrienos. Todos eles são apresentados em comprimidos, como o paciente prefere também. Todos eles são utilizados com as mesmas indicações para asma, para rinite alérgica. Quanto a esses parâmetros, eles não são decisórios. Nós temos a dosagem, se é para adulto ou para criança, a meia-vida e a potência como os critérios para decidir qual é o melhor antagonista naquela situação. E nós temos também alguns outros critérios, além desses, que podem ser utilizados principalmente quando nós vamos alterar a terapêutica. O paciente do nosso caso clínico disse: eu quero um tratamento mais simples. Talvez ele estivesse utilizando a combinação tradicional, corticoide inalatório com formoterol, com agonista beta de longa ação. Mas será que os antileucotrienos vão apresentar características que eu posso substituir em qualquer situação pela combinação de corticoide inalatório e o LABA? Vamos analisar essas características com relação primeiro à segurança. Com relação à segurança, os antileucotrienos eles são mais seguros do que o LABA, por exemplo, do que os agonistas beta de longa ação. Porque nós vimos na primeira parte do Aliviando a Asma que os agonistas beta eles têm uma afinidade maior por receptores beta-2, que são encontrados nos brônquios, e uma afinidade menor por receptores beta-1, que são encontrados principalmente no coração. E que isso é uma vantagem por promover uma broncodilatação. Mas mesmo apresentando a maior afinidade por beta-2 comparado a beta-1, sempre vão se ligar a beta-1 também. Então, sempre vão produzir consequências cardíacas também. Dessa forma, os LABA apresentam uma segurança menor do que os antileucotrienos e até mesmo menor do que os corticoides inalatórios. Nós vimos na primeira parte dessa aula também que os corticoides inalatórios apresentam reações adversas apenas em doses mais elevadas. Os corticoides inalatórios eles são bem seguros porque apresentam ação local, apenas em doses mais elevadas e apenas em corticoides específicos
essas reações elas são mais graves. Então, quanto à segurança, antileucotrienos são bastante seguros. Com relação à facilidade de uso, ao contrário dos corticoides inalatórios, onde muitas preocupações precisam ser tomadas com relação ao seu uso, inclusive a higiene oral, os antileucotrienos apresentam facilidade muito grande. Os LABA também apresentam uma certa dificuldade no uso, porque muitas vezes estão associados ao mesmo dispositivo inalatório. Quando analisamos a eficácia, aí talvez a eficácia e também a efetividade, talvez esses sejam os pontos fracos dos antileucotrienos. A eficácia e a efetividade elas são mais baixas, principalmente mais baixas comparados aos corticoides inalatórios. Mas também são mais baixas quando comparados ao LABA. Então, a depender do controle da asma, é sempre preferível utilizar corticoide com LABA ao invés de corticoide com antileucotrienos. A combinação corticoide com antileucotrienos é menos eficaz e é menos efetiva do que corticoide com LABA. Então, isso é importante para que a gente possa decidir também. E quanto ao remodelamento da árvore respiratória? Quanto ao remodelamento, a capacidade que os antileucotrienos têm é a mesma que os LABA. Então, na verdade, em essência, o que vai frear o remodelamento, o que é essencial para o paciente usar continuamente, é o corticoide inalatório. Então, se o paciente não está tendo evolução no remodelamento das vias aéreas, não está havendo piora do quadro clínico, houve uma certa estabilidade, como os corticoides eles são bem menos seguros, como os corticoides têm uma facilidade de uso pior do que os antileucotrienos, talvez nessa situação a substituição do corticoide inalatório pelo antileucotrieno vale a pena. Então já comparamos, já sabemos os prós, já sabemos os contras. Agora vamos entender o que é que ele faz e até onde vai esses benefícios. O que é que ele faz? Imaginemos aqui nós temos um leucócito. Esse leucócito pode ser, por exemplo, o linfócito TH2, que está envolvido com a fisiopatologia da asma. E se você não sabe a fisiopatologia da asma, se você não assistiu o primeiro episódio, eu mostrei todos os detalhes relacionados a como os sintomas da asma eles se desenvolvem. Então volta lá e assiste também o episódio número 1 dessa série. Então nós temos o linfócito TH2. Esse linfócito TH2 ele foi estimulado por um antígeno, pólen, por exemplo. Foi estimulado pela IgE, que nós vimos que a IgE é extremamente importante para aumentar a capacidade desses atores da asma gerarem sintomas no paciente asmático. Micro-organismo também pode ser um estímulo. O pelo do animal, o pólen. Nós vimos vários estímulos que podem ser identificados pelo linfócito TH2 e, a partir dessa identificação, gerar a produção de interleucinas. Gerar a produção de outras moléculas pró-inflamatórias. E aqui nós temos uma via bem importante que vocês já conhecem, que no canal eu também tenho uma série falando só sobre inflamação. O fosfolipídio, através da fosfolipase A2, vai produzir o ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é um ponto central. O ácido araquidônico ele pode ir por diversas vias. Duas são muito importantes, duas são principais. A gente vai simplificar aqui todo o processo para que você possa entender melhor. O ácido araquidônico ele pode se transformar em prostaglandinas se a enzima que vai identificar o ácido araquidônico for a ciclooxigenase. Mas o ácido araquidônico pode se transformar em leucotrienos se a enzima que vai identificar esse ácido araquidônico é a lipoxigenase. Então, a lipoxigenase vai transformar ácido araquidônico
em leucotrienos. Olha o primeiro leucotrieno aí nessa via, é o LTA4. É o primeiro, é a partir dele que outras vias secundárias vão produzir outros subtipos de leucotrienos. Uma das vias secundárias vai produzir o LTB4, e aí o LTB4 ele vai ser secretado, vai sair da célula e vai agir no seu alvo, que vai ser os receptores BLT1 e BLT2. BLT1 e BLT2. Outra via importante do LTA4 é a produção dos leucotrienos LTC4. E o LTC4 também, assim como o LTB4, vai ser secretado, vai sair da célula, mas fora da célula ele vai produzir outros leucotrienos, o LTD4 e o LTE4. Essa família LTC4, LTD4 e LTA4 são chamados de cisteinil-leucotrienos, porque são ricos na sua estrutura molecular proteica, são ricos no aminoácido cisteína. Tem muitos enxofres. E esses cisteínios leucotrienos, eles reconhecem dois tipos de receptores, o cis-LT1 e o cis-LT2. Qualquer um desses leucotrienos vai se ligar aos receptores LT1 ou LT2 cisteinil. Vejam os antagonistas de leucotrienos, qual receptor eles vão bloquear. Montelukast, Zafirlukast, Pranlukast são específicos para o cisteinil LT1. Então, eles vão bloquear aqui essa via, vão bloquear esse receptor, melhor dizendo. Mas se nós observarmos bem, é sob a ação do BLT1, sob a ação do BLT2, do cisteinil LT1 e do cisteinil LT2, que nós teremos alteração intracelular nesse alvo, nesse tecido que o leucotrieno se ligou. Esse tecido que o leucotrieno se ligou pode ser o brônquio, por exemplo. Então, estamos vendo aqui um brônquio onde os leucotrienos se ligaram e eles produziram o quê? Uma ativação de duas proteínas G. Uma proteína GQ, onde aumentou o cálcio, e uma proteína GI, onde diminuiu o AMP cíclico. E essa combinação de ações, aumentar o cálcio, diminuir o AMP cíclico, que vai promover a atividade ou uma ativação de proteínas quinases. E essas proteínas quinases vão ser responsáveis pelos efeitos, pelas respostas biológicas. Professor, que respostas biológicas você está fazendo? Exsudação plasmática. Nós vimos no episódio 1 que um dos problemas do remodelamento, que um dos problemas da sintomatologia da asma é que há uma vasodilatação, e nessa vasodilatação há exsudação de plasma, e esse plasma ele vai se acumular nas vias aéreas, vai aumentar a secreção brônquica e vai obstruir a luz do brônquio, dificultando a respiração do paciente. Qual outro efeito biológico que vai ser produzido? Secreção mucosa da própria glândula mucosa, que somado à exsudação plasmática vai produzir muito muco. Broncoconstricção. Imaginem que o paciente tem obstrução brônquica e agora tem uma broncoconstricção, ou seja, tem um brônquio mais estreito, a dificuldade respiratória vai ser tremenda. E também recrutamento de eosinófilos, que vai manter todo esse quadro sintomatológico na asma. Tudo isso vai ser produzido quando essas quinases forem ativadas pelos leucotrienos. Qual é a mensagem que eu quero passar apresentando essa imagem? É que os antagonistas de leucotrienos
sim, vão reduzir a eficácia, sim, vão reduzir a sintomatologia da asma. Mas eles não vão se ligar a todas as possibilidades onde os leucotrienos vão se ligar também. Vão se ligar apenas a cisteínil LT1. Ainda está livre BLT1, BLT2, cisteínil LT2. Ou seja, o paciente ele vai ter uma melhora, mas não uma resolutividade. É apenas para o paciente que já está controlado, o paciente que há muito tempo está fazendo uso de um tratamento mais agressivo, que produz talvez mais reações adversas. Para esse paciente, os antagonistas de leucotrienos, eles vão apenas impedir que o paciente retorne a um quadro mais grave. E aqui nós temos, na imagem do lado, vários tipos de antileucotrienos, de antagonistas de leucotrienos, para que nós possamos fazer uma análise qual é a capacidade de melhora desses fármacos. Vimos que, teoricamente, eles melhoram, mas melhoram quanto? Quando analisamos, por exemplo, o Zafirlukast, 20 mg. Zafirlukast é um antagonista de leucotrienos utilizado apenas para crianças. Então, quando o Zafirlukast é utilizado para crianças, a capacidade que ele tem é de melhorar o volume expiratório forçado 1 em até 5,6%, o que me parece bem limitado. 5,6% é um valor que é bom, mas que poderia ser melhor. Na verdade, o grande benefício que o Zafirlukast pode trazer é reduzir o uso do agonista beta de curta ação. Ele reduz em 22,3% a necessidade de uso ou a dose necessária para manter o paciente sob controle dos sintomas. Mas melhorar o volume expiratório forçado é pequeno, 5,6% no máximo. Quando falamos agora do Montelukast, Montelukast de 10 mg é a dosagem de adulto. Então não dá para a gente comparar com a criança, por exemplo. Não dá para comparar com o Zafirlukast, que é utilizado apenas para criança. Mas o Montelukast ele tem a capacidade de melhorar o volume expiratório forçado em adultos, nessa dose de 10 mg, em até 13%, o que já me parece bem melhor. O adulto já tem uma melhora significativa do volume expiratório forçado. E ele reduz em 25% o uso de beta-2 agonistas, o que me parece também muito adequado, reduzir em 25% ou a necessidade de uso ou a dose de beta-2 agonista. Quando comparamos agora o Montelukast de 5 mg, 5 mg também é utilizado para criança. Então dá para compararmos com o Zafirlukast agora. Ele consegue aumentar em 8,2% o volume expiratório forçado em crianças. Então, quando nós comparamos, o Montelukast ele melhora mais do que o Zafirlukast o volume expiratório forçado em crianças. Mas o Montelukast reduz em apenas 12% a necessidade de beta-2 agonista. Então, reduz menos do que o Zafirlukast. Então, tudo depende de qual é meu objetivo terapêutico. Tudo depende do que eu quero implementar naquele tratamento para aquele paciente. Eu quero reduzir ao máximo a necessidade de uso de beta-2 agonista, porque o paciente apresenta muitas reações adversas, porque o tratamento é relativamente arriscado e perigoso, o Zafirlukast vai fazer isso melhor. Não, eu quero aumentar o volume expiratório forçado, porque o paciente apresenta muita dispneia, muita tosse, muita angústia respiratória, Zafirlukast vai fazer isso melhor. E é claro que, como nós olhamos os dados do Montelukast para adultos, uma dose de 10 mg, vamos comparar isso com o padrão ouro para o tratamento da asma, que é o corticoide inalatório. A beclometasona, 200 microgramas, consegue melhorar em até 13,1%
o volume expiratório forçado em adultos. Então, quando nós comparamos a beclometasona com montelukast, nós observamos que, de fato, ele apresenta um resultado muito parecido. Ou seja, os 13% do montelukast foi muito bom. Ou seja, o montelukast vai ser excelente em adultos para aumentar o volume expiratório forçado. E quando nós comparamos a redução da necessidade de uso do beta-2 agonista, a beclometasona consegue reduzir em 40%. Então, a beclometasona, o corticoide inalatório, ainda é muito superior a qualquer antagonista de leucotrienos nesse quesito, na redução da necessidade e da dose do beta-2 agonista, principalmente o de curta ação. Mas não é desprezível os 25% do montelukast. Na verdade, é muito bom. Então, manejo terapêutico dos antagonistas de leucotrienos. Montelukast 10 mg, né? Esse manejo terapêutico é o que nós vamos fazer para o paciente do caso clínico que nós estamos analisando. Montelukast 10 mg, já que o paciente é um paciente adulto, ele preferia um tratamento mais simples, ele preferia um tratamento por via oral, então vamos implementar e vamos acompanhar. Vai administrar 10 mg de montelukast todos os dias ao deitar. Por que ao deitar? Porque o pico de atividade de montelukast ele é tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã. Se nós administrarmos à noite, em virtude do seu tempo de meia-vida, a gente vai ter um pico de ação tarde da noite para início da manhã, onde os sintomas da asma eles são mais frequentes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E ele vai, obviamente, usar o montelukast, depois vai ser acompanhado, ele vai ter uma consulta de retorno. Se não tiver um bom controle da asma, quando retornar à clínica, ele poderá voltar para o corticoide inalatório, para beclometasona 200 microgramas como monoterapia, não mais associada a um LABA, não mais associada ao formoterol. Vai ser uma simplificação, claro, ele vai testar se há controle da asma apenas com montelukast. E se não houver, a simplificação maior que pode ser feita nesse momento é usar corticoide inalatório com monoterapia, com a dose baixa de corticoide inalatório, que é os 200 microgramas de beclometasona. Então, a mensagem, a lição que a gente tem a partir desse caso clínico é que, em situações onde a asma ela é leve e também está sob controle, os inibidores de leucotrienos eles são uma alternativa. Então, devemos pensar em antagonistas de leucotrienos apenas se a asma for leve e se a asma estiver sob controle. Se a asma for moderada, grave, não estiver sob controle, o tratamento com antagonistas de leucotrienos vai ser pior do que com corticoide isoladamente ou do que com corticoide associado ao agonista beta de longa ação. Vamos agora falar do caso clínico 4. Mas antes, eu já imagino que a gente já chegou num determinado momento da aula, já temos tempo suficiente. E se você ainda está nesse vídeo, é porque você está considerando todo o conteúdo que eu estou apresentando para vocês. E se você está considerando esse conteúdo, eu já peço para se inscrever no canal, porque muito mais conteúdo vem pela frente na aula de hoje. E muito mais conteúdo vem pela frente nas séries. A série Aliviando é uma série que foi planejada para que trouxéssemos, num contexto prático, situações do dia a dia, situações onde o paciente apresenta determinadas dificuldades e nós vamos refletir sobre essas dificuldades e implementar estratégias para o manejo terapêutico. Então, se você considerou até agora permanecer no vídeo, aproveite e já se inscreve no canal, dá uma pausa no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Quando você compartilha, você está dando a chance de uma outra pessoa aprender e nunca sabemos o nosso futuro.
mas às vezes quando nós ajudamos alguém, aquela ajuda retorna para a gente. Então compartilha com quem mais você considera esse vídeo e vamos voltar para a nossa aula. Caso clínico 4. Caso clínico 4 diz o seguinte: TW é o nome de uma mulher de 33 anos que apresenta uma história clínica de tosse intensa, aperto no peito e que essa tosse intensa, que esse aperto no peito, elas acontecem predominantemente após o exercício físico. No dia a dia isso não aparece, durante a noite, na hora de dormir, ela não acontece, nas atividades diárias isso não acontece. Ela acontece quando a paciente está se exercitando. E ela observou isso porque recentemente ela entrou para um grupo de corrida de rua com o objetivo de perder peso, mas ela é incapaz de acompanhar os outros colegas da mesma idade. Ela não consegue correr no mesmo ritmo, ela se cansa fácil. A dispneia dificulta ela correr na mesma velocidade de pessoas que estão teoricamente condicionadas igual a ela. Ela lembra de ter problemas respiratórios leves quando ela era criança, mas nunca tomou nenhum medicamento para asma. Ela nunca foi tratada para asma, ela já tem 33 anos, apresentou alguns sintomas respiratórios quando era criança, mas nunca tomou nada, nunca houve diagnóstico de asma para ela. Ela fez um teste da esteira, e esse teste da esteira foi positivo para uma asma chamada asma induzida por exercício. Ela não apresentava a asma quando fazia as coisas do cotidiano. Ela não apresentava asma em determinadas circunstâncias, quando gripava ou quando entrava em contato com algum estimulante que pudesse induzir uma resposta alérgica, uma resposta inflamatória, mas apenas quando fazia exercício. Esse é um tipo de asma bem específico, chamado asma induzida por exercício, que tem essa sigla AIE. A pergunta é, ok, identificamos o que é asma induzida por exercício. Como deve ser tratada? Mas antes de como deve ser tratada, a gente precisa entender qual é o mecanismo da asma induzida por exercício. E nós temos aí 4 etapas que acontecem e que apenas na última diferencia alguém que não tem asma de um paciente com esse tipo de asma, asma induzida por exercício. Primeiro, quando a gente corre, quem corre, sabe que quando a gente corre, a taxa respiratória ela vai aumentar. E ela vai aumentar porque a gente precisa de mais oxigênio. E o oxigênio ele tem a função de produzir mais energia. Os nossos músculos, o nosso cérebro, nosso corpo precisa de mais energia. Maior fluxo sanguíneo, maior oxigenação, maior formação de ATP, maior quebra de ATP. Só que para que esse oxigênio chegue até o tecido, a gente precisa aumentar a taxa respiratória. E nesse aumento do fluxo da taxa respiratória, maior velocidade de ar vai entrar nos pulmões. O ar, quando ele entra no pulmão, ele precisa ser condicionado. Condicionado em relação à temperatura e condicionado em relação à umidade. Quando nós temos uma taxa respiratória muito elevada, o ar ele entra tanto mais frio como mais seco. Isso acontece em todo mundo. Todas as pessoas que correm vai acontecer isso. O ar vai entrar mais frio e vai entrar mais seco também. Esse mais frio e mais seco vai fazer com que haja uma desidratação da mucosa do trato brônquico. Essa desidratação do ambiente, provocando uma desidratação da mucosa, vai fazer com que a água contida no ambiente entre muito mais rapidamente nas células da mucosa brônquica. Para quê? Para resolver essa desidratação. Ele entra muito rapidamente. Vai causar um ambiente chamado ambiente hiperosmolar. Hiperosmolar por quê? Porque é um ambiente desidratado, onde aquela célula da mucosa brônquica precisa se reidratar. Ela vai captar muito rapidamente a água contida no ar. Essa entrada muito rápida vai produzir um processo inflamatório.
Nas pessoas que não têm asma induzida por exercício, esse processo inflamatório ele vai ser rapidamente resolvido. O paciente vai sentir a garganta seca, vai sentir o ar entrando seco, vai sentir um processo inflamatório inicial que vai condicionar essa pessoa a diminuir seu ritmo no início, mas depois, como esse processo inflamatório ele não permanece, aquela pessoa volta a ter um ritmo praticamente normal de corrida. Mas para o paciente com asma, esse processo inflamatório ele é o suficiente para fazer exatamente o que o pólen, o pelo ou a poluição faz numa pessoa que tem uma asma que não é induzida por exercício. Aquele processo inflamatório ele gera uma hiperresponsividade brônquica com a formação de muco e com a contração do brônquio, dificultando a respiração do paciente. Quando olhamos para um gráfico, onde nós temos um parâmetro chamado taxa de pico respiratório, nós observamos por esse gráfico que uma pessoa considerada normal porque não tem asma, ela apresenta nos primeiros minutos uma diminuição do pico respiratório. Esse pico respiratório ele é medido em litros por minuto. É a quantidade de ar que entra em litros a cada minuto. Para uma pessoa que não tem asma, nos primeiros minutos, nos primeiros 5 minutos, é o momento em que aquela taxa respiratória diminui, porque o processo de desidratação provoca uma inflamação, mas essa inflamação ela vai estar sendo resolvida. Veja que depois dos 5 minutos, a pessoa ela tem um aumento do pico respiratório e depois uma estabilidade do pico respiratório. Já um paciente com asma, inicialmente ele tem um aumento muito grande do pico respiratório e esse aumento acontece pela entrada rápida de ar. Entra tanto ar, esse processo de desidratação, esse processo de hiperosmolaridade, esse processo inflamatório é tão grande que entra muito mais ar para recompor essa desidratação no paciente com asma. Só que quanto mais ar entra, o que mostra que o aumento do pico respiratório, quanto mais ar entra, maior é a probabilidade desse paciente produzir uma inflamação capaz de contrair o brônquio, capaz de gerar mais muco. E é exatamente isso que acontece, mostrando que há uma queda depois dos 5 minutos muito grande na taxa respiratória, passando aqui de 300 para aproximadamente 100. Aqui nós temos uma inflamação instalada e nós temos uma broncoconstricção muito grande. O paciente ele fica completamente sem ar. Uma queda de 1/3 do que ele é capaz de respirar, do pico de fluxo respiratório que ele é capaz de exercer. Depois de algum tempo, nós estamos vendo um gráfico que vai até 20 minutos aproximadamente. Depois de um tempo que é bem lento, nós temos um aumento do fluxo respiratório bem paulatino, bem lento, mas que depois de 20 e 25 minutos ainda não atingiu a estabilidade que alguém que não tem asma é capaz de atingir. Nós vimos no caso clínico que essa paciente, ela fez um teste na esteira e que foi positivo para asma induzida por exercício. O que significa um teste positivo? Significa que há uma redução de 15% ou mais no volume expiratório forçado ao fazer uma caminhada na esteira. Ao fazer uma caminhada na esteira, uma redução de pelo menos 15% no volume expiratório forçado. O que é que pode ajudar a uma paciente que tem asma induzida por exercício a conseguir fazer melhor uma atividade física? Ar aquecido e úmido para reverter a asma. Onde é que a gente encontra ar aquecido e úmido? Na natação. Então, quando nós escutamos que eu tenho asma, uma boa alternativa é fazer natação, é por essa razão é que o ar quente vai favorecer essa hidratação das vias aéreas. Mas nem sempre a gente está numa condição em que pode se expor ao ar aquecido e úmido.
Então, muitas vezes, esses pacientes utilizam salbutamol 15 minutos antes do exercício. Então, a recomendação para quem tem asma induzida por exercício é utilizar salbutamol pelo menos 15 minutos antes do exercício para prevenir essa broncoconstricção. Então, para esse caso clínico, qual foi a mensagem que eu quero passar? É que na asma induzida por exercício, a broncoconstricção ela é prevenida usando salbutamol 15 minutos antes do exercício físico. Vamos entrar agora no caso clínico 5. O caso clínico 5 é de uma mulher, o nome dela é AB, ela tem 26 anos. Ela liga para o seu médico informando que o salbutamol havia acabado. E você que já viu as primeiras aulas, você que viu principalmente a primeira parte desse episódio 2, sabe que salbutamol é um agonista beta de curta ação. E agonistas betas de curta ação são utilizados apenas para alívio. O paciente teve uma crise aguda de asma, uma broncoconstricção, uma dispneia muito forte. Ele vai utilizar o salbutamol para melhorar, para aliviar dos sintomas, mas não de forma contínua, não como manutenção. A manutenção é feita com corticoide inalatório. Então, para esse paciente, não é o salbutamol que vai melhorar, não é o salbutamol que deve ser utilizado de forma contínua. Bem, essa paciente, ela diz o seguinte, ela tem uma receita de um inalador em pó seco, de budesonida, o corticoide inalatório, mas admite que não faz uso desse medicamento. Bem, como eu havia falado, é a budesonida o medicamento de controle. O salbutamol era apenas para alívio, porque não parece funcionar tão bem quanto o salbutamol, e é claro que não vai funcionar tão bem quanto o salbutamol, porque eles têm ações e objetivos diferentes. Enquanto o salbutamol vai se ligar no seu receptor beta-2 e em pouquíssimos minutos promover uma broncodilatação, nós vimos que em menos de 5 minutos ele vai promover efeito terapêutico. O corticoide não, ele vai agir na célula, ele vai alterar a expressão gênica de diversos genes, principalmente pró-inflamatórios, e depois de algumas horas nós observamos efeito terapêutico. Realmente ele não vai funcionar igual. A B teve asma desde a infância. Ela se queixa mais dos sintomas diurnos, mas não precisou ir ao hospital. Então, os sintomas delas acontecem principalmente durante o dia. O médico disse que a B está mais incomodada com a falta de ar diária e preocupada se sua condição ela pode piorar. E aí, a pergunta é, o que é que o médico deve fazer nessa situação? E aí nós temos uma clara situação em que a educação, o paciente tem um diagnóstico, o paciente ele tem o tratamento, a seleção dos medicamentos, ele tem acesso a esse medicamento, ele precisa ser educado, ele precisa ser orientado. E eu trouxe aqui para a gente discutir 10 passos para a educação do paciente com asma. O que é que ele precisa saber? Quais são os fundamentos? Ele não pode sair do consultório sem saber essas informações. Primeiro, explicar para o paciente o uso da budesonida. Esse paciente, ele claramente acha que salbutamol é importante, budesonida não. Então, explicar que a budesonida é um medicamento extremamente eficaz e que é a pedra angular no tratamento da asma. É importantíssimo para controle da asma utilizar a budesonida, utilizar o corticoide inalatório diariamente. É a manutenção. Segundo ponto, explicar para ele a diferença entre alívio e controle. O salbutamol vai ser importante em algumas condições. Quando o paciente tiver uma exacerbação, quando o paciente tiver uma crise aguda de asma, aí o salbutamol deve ser utilizado. Terceiro ponto, explicar para ele e entregar para o paciente um medidor de pico de fluxo. A gente já vai falar sobre o plano terapêutico.
O paciente vai precisar entender como usar esse medidor de pico de fluxo e, principalmente, o que é que ele deve fazer quando aquele medidor de pico de fluxo lhe trouxer uma informação. Então, entregar para o paciente o medidor e ensinar como ele deve usar. Fazer um plano de ação, estabelecer um plano de ação para o paciente e explicar principalmente o que significa zona verde, zona amarela, zona vermelha. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essas zonas e o que é que o paciente deve fazer quando estiver em uma delas. O quinto ponto, entregar para o paciente material informativo sobre o controle da asma. Todo material que você tiver que seja informativo e que o paciente muitas vezes vai precisar consultar, ele vai sair de um consultório muitas vezes com muitas informações e não vai absorver muita coisa. Ele precisa levar consigo algo que ele consulte. Então, entregar materiais educativos ou informativos também podem ajudar o paciente. O sexto ponto, claro, ouvir as preocupações do paciente. O paciente, muitas vezes, o fluxo é muito mais do profissional para o paciente, mas a gente precisa entender que o fluxo também precisa ser do paciente para o profissional. O que é que está acontecendo? Quais são os problemas que você está enfrentando? Quais são as dificuldades? Porque dessa forma a gente vai tornar mais eficiente a consulta. Sétimo ponto, fazer a técnica inalatória correta. Já já vamos falar sobre a técnica inalatória, mas usar os dispositivos de forma correta, para que o medicamento não só seja prescrito corretamente, mas a entrega dele no trato respiratório seja de forma correta. Mas que o efeito dele no paciente seja de forma correta. Se o paciente utiliza dispositivo inalatório, explicar para ele que aquele dispositivo inalatório precisa ser higienizado, fazer limpezas frequentes do bocal dos dispositivos inalatórios. Isso também faz parte da responsabilidade e do tratamento adequado do paciente. Se o paciente estiver utilizando dispositivo inalatório com corticoide inalatório e ele vai utilizar para controle, para manutenção dos sintomas, ele vai precisar fazer higiene da cavidade oral, porque ele tem boas chances de desenvolver candidíase se não fizesse higiene. E o 10º ponto é cuidado e autogestão, a cultura do cuidado. O mais responsável pelo paciente é ele mesmo. Ele é quem tem que desenvolver todas as estratégias, ter todos os cuidados para que a saúde dele seja mantida. Ele precisa entender que ele é autogestor da sua própria saúde. Passos para o uso do inalador dosimetrado. O paciente vai utilizar o inalador, como é que ele vai utilizar? Aqui nós temos 8 passos para ele utilizar de forma correta. Primeiro, antes de tudo, ele deve agitar o inalador. Lembrem-se que dentro desse dispositivo inalatório, nós temos um princípio ativo que na grande maioria das vezes está em suspensão, muitas vezes está associado a um propelente que vai impulsionar esse princípio ativo na cavidade respiratória do paciente. Esse princípio ativo, muitas vezes por estar em suspensão, ele pode sedimentar. O ato de agitar vai fazer com que haja uma mistura homogênea, vai fazer com que a dose que o paciente vai receber, ela seja sempre a mesma e não ele recebe uma dose maior em determinado horário e recebe uma dose menor em outros horários, porque não existe uma homogeneidade dessa suspensão. Então, agitar é importante, remover a tampa contra a poeira, essa tampa aqui, claro, o paciente vai inspirar, para que o princípio ativo entre na cavidade respiratória, essa tampa ela vai precisar ser removida. Segundo passo é a expiração. Expire lentamente através dos lábios franzidos. E o ato de expirar inicialmente é expulsar o ar do pulmão, para que quando eu inspirar de forma forçada, eu possa levar com a potência máxima o princípio ativo até os brônquios. Então o paciente deve expirar inicialmente, ele deve segurar o inalador na posição vertical,
vai colocar na posição vertical para que o princípio ativo ele possa ser eliminado de forma correta, colocar o bocal entre os lábios, ele vai pressionar o inalador uma vez enquanto inicia uma inalação lenta e profunda. Então ele vai pressionar o inalador e concomitantemente com o ato de pressionar o inalador, ele vai inspirar de forma profunda, já que ele expirou inicialmente, ele expulsou o ar, agora é mais fácil ele inspirar. Continue a inspirar lenta e profundamente pela boca e tente inspirar por pelo menos 5 segundos. E aí vem às vezes uma dificuldade. O paciente ele não consegue inspirar por 5 segundos. Ele não consegue inspirar por 5 segundos porque ele está com o brônquio tão contraído, ele está com tanta dispneia, que quando ele inspira, ele tosse. Se ele não consegue inspirar por 5 segundos, mas ele consegue inspirar por 4, por 3, por 2, ele faça o melhor que ele pode com o que ele tem. Se os sintomas são graves o suficiente para a dificuldade de respirar dele não permitir que ele inspire por 5 segundos, inspire o maior tempo possível. Depois vem prender a respiração por 10 segundos. Se inspirar por 5 é difícil, imagine prender por 10. Às vezes ele não consegue nem inspirar por 5. Então prender por 10 é quase impossível. Da mesma forma que ele não consegue inspirar por 5, prender pelo máximo tempo possível. E esse prender a respiração é para que a nuvem contendo os princípios ativos, eles tenham tempo de sedimentar na árvore respiratória. Tem um tempo de sedimentar nos brônquios. Por isso que é preciso fazer essa pausa na respiração por 10 segundos, mas o paciente ele vai respirar o quanto ele puder. Depois, expirar lentamente, ou seja, vamos voltar a respirar. E a próxima inalação, vamos imaginar que o paciente, a dose prescrita para o paciente foi de 2, 3, 4 puffs para completar a dose adequada. Espere pelo menos 30 a 60 segundos antes de fazer a próxima inalação do medicamento. Por quê? Porque a sua respiração está ofegante. Quando você espera pelo menos 1 minuto, o princípio ativo já está fazendo algum efeito, a próxima dose talvez seja mais fácil, a inspiração e a pausa na respiração talvez seja mais fácil, a quantidade de medicamento que vai chegar nos brônquios talvez seja melhor do que antes. Aqui nós temos uma tabela onde o paciente vai controlar, vamos começar a falar sobre o plano terapêutico. O paciente vai começar a controlar a sua situação, como ele desenvolveu naquele mês e o que é que pode ser causa e efeito relacionado aos sintomas da asma. Aqui nós temos o nome do paciente, aqui nós temos a altura do paciente e nós temos as datas onde o paciente mediu o fluxo, o pico de fluxo expiratório. Então nós entregamos para o paciente um equipamento, ensinamos como usar, ele vai medir o pico de fluxo expiratório em litros por minuto. Então ele mediu nessa data aqui, primeiro pico, deu esse resultado. Depois, no dia seguinte, um pouco maior. Depois, no dia seguinte, um pouco menor. E ele colocou uma observação. Bem, eu visitei aqui um amigo. E esse amigo ele tinha um gato. E o gato, claro, os pelos do gato podem ser um alérgeno importante para o desenvolvimento das reações, dos sintomas da asma. O que foi observado é que no dia 25, ele caiu abaixo de 200 litros por minuto. Vamos imaginar que o plano terapêutico dele dizia, olha, quando cair abaixo de 200 litros por minuto, você vai utilizar esse beta-agonista de curta ação, e foi exatamente o que ele fez. E quando ele utilizou, ele melhorou. No dia seguinte ele teve um pouco maior, manteve uma certa estabilidade, e nesse dia 28 ele teve uma infecção do trato respiratório superior. Nesse dia, quando ele teve essa infecção do trato respiratório inferior, o que foi observado foi que ele caiu abaixo de 200, novamente, caiu bem mais do que quando ele fez a visita àquele amigo com o gato.
e que ele não usou o beta-2 agonista, mesmo tendo um intervalo relativamente grande entre um episódio e outro. O que aconteceu? Ele piorou ainda mais. Nesse dia, ele precisou utilizar um corticoide por via oral para melhorar. E ele melhorou um pouco no dia seguinte, ele passou dos 200 apenas 2 dias depois, e ele manteve a estabilidade nos dias seguintes. Nenhuma intercorrência aconteceu nesses dias. E a gente pode ver claramente um histórico aqui. Essa tabela, ele consegue monitorar como o pico de fluxo respiratório ele se comportou e como esse comportamento foi influenciado pelas situações de exposição do paciente. Então, o controle da asma, a mensagem desse caso clínico especificamente, é que o controle da asma se passa pela educação do paciente. Para entender o que desencadeia, nós vimos a tabela de pico de fluxo respiratório, que quando o pico caía abaixo de 200, era por algum motivo. Então, entender isso e quais providências tomar é essencial para o paciente começar a se responsabilizar. E vai se responsabilizar principalmente pelo plano terapêutico. É o que a gente vai ver aqui no caso 6. Caso 6 diz o seguinte: RR é um homem de 41 anos. Ele se apresenta na clínica com história de tosse e falta de ar, o que faz acordar pelo menos 2 noites por semana. Claramente, esse paciente não tem controle sobre a sua asma, sobre os sintomas da asma. Na maioria das manhãs, ao acordar, ele queixa-se de aperto no peito. Ele tem um histórico de asma desde a infância e que atualmente é tratado com beclometasona, com propelente, 160 microgramas 2 vezes ao dia via espaçador e salbutamol, 90 microgramas por puff, 2 inalações a cada 6 horas, se necessário, e também antes do exercício. A prescrição está corretíssima. O paciente, se estiver fazendo, ele não está controlando a asma por alguma razão. O pico de fluxo respiratório matinal de RR está consistentemente na zona amarela. E ele não pode ficar consistentemente na zona amarela. O paciente, às vezes, quando a gente entrega o plano terapêutico, às vezes ele entra na zona amarela, mas precisa ver orientação, estratégias para ele sair da zona amarela e voltar para a zona verde. Está consistentemente na zona amarela, geralmente com cerca de 400 litros por minuto, enquanto que o pico de fluxo respiratório noturno ele é um pouco maior, é consistentemente entre 550 e 600 litros por minuto. Que tratamento deve ser recomendado para o paciente? Então, a gente precisa entender como é o plano de ação da asma. Aqui nós temos o nome do paciente, aqui nós temos o nome do médico e nós temos as outras informações, data e os telefones, tanto do médico como do hospital também. Esse plano ele é dividido em zona verde e a gente tem informações do que significa estar na zona verde. O que significa estar indo bem. Paciente sem tosse, sem chiado, sem aperto no peito, sem falta de ar durante o dia e sem falta de ar durante a noite. Isso significa estar na zona verde. Ele pode fazer atividades habituais e não tem dificuldade nenhuma. Isso significa estar na zona verde e significa estar com controle dos sintomas da asma. E aí vai entregar para ele um medidor de pico de fluxo. E vai dizer, ó, pico de fluxo, ele deve ficar em determinado valor, em determinado número. E aí o paciente vai anotar aqui, meu maior pico de fluxo foi esse. E ele vai comparar. Se a zona verde significa que o pico de fluxo dele tem que ficar em mais ou menos 80% do meu maior pico de fluxo, eu tenho como monitorar se eu estou saindo ou não da zona verde. E aí nós temos outras informações. Tome esses medicamentos para controle a longo prazo todos os dias. E a gente inclui aí os corticoides inalatórios. Medicamento 1, medicamento 2, quanto tomar, qual a dose e quando tomar a posologia.
Identifique, evite e controle coisas que pioram sua asma. Liste aqui. Então, vou colocar aqui. Isso aqui, pelo de animal, piora meus sintomas de asma. Entrar em contato com fumaça de cigarro, piora os meus sintomas de asma. Terceiro fator, quarto fator, quinto fator, sexto fator. Todos os fatores em que eu devo evitar para não desenvolver uma crise aguda de asma. Para que eu me mantenha na zona verde. Zona amarela, ou seja, a asma está piorando. Não está na pior situação, mas a asma mas a zona amarela é um alerta. É aqui que ele vai dizer, olha, tem providências a serem tomadas. E eu preciso entender o que significa estar na zona amarela. O paciente apresenta tosse, chiado, aperto no peito, falta de ar, acorda à noite por causa da asma, ou consegue fazer algumas coisas, mas não todas as atividades habituais, ele está na zona amarela. E aí eu vou colocar aqui, qual é o pico de fluxo que eu espero que o paciente esteja para estar nessa zona aqui, do valor 1 até o valor 2, que corresponde a 50% a 79% do meu maior pico de fluxo. Se eu tenho um medidor de pico de fluxo e eu sei que aquele valor chegou num valor compatível com a zona amarela, eu sei que eu estou na zona amarela. O paciente, no nosso caso clínico, que estava com 400 litros por minuto, foi determinado que aquele valor era o valor da zona amarela. Ele estava consistentemente na zona amarela. E se o paciente está na zona amarela, a gente precisa ter uma estratégia para que ele volte para a zona verde. Qual estratégia? Nós temos aqui, primeira escolha de tratamento. Adicionar medicamentos de alívio e continue tomando seus medicamentos até voltar para a zona verde, até que o pico de fluxo expiratório ele seja compatível com a zona verde. E vou colocar aqui medicamentos que são beta-agonistas de curtação, quantos puffs ele vai utilizar no intervalo de 20 minutos até 1 hora, ou se ele vai utilizar nebulizador. Então, eu preciso que ele faça isso inicialmente. Se seus sintomas e pico de fluxo retornarem à zona verde depois de 1 hora com tratamento acima, continue monitorando para ter certeza que permanece na zona verde. Quando ele volta, o tratamento de primeira escolha, que foi instituído para a zona amarela, ele foi efetivo. Mas se os sintomas e o pico de fluxo não retornarem à zona verde depois de 1 hora, e a gente precisa determinar o tempo. Esse efeito ele precisa ser em 1 hora. Se ele não retornar em 1 hora, qual vai ser a estratégia? A gente tem segunda opção, segunda escolha. A gente tem outro agonista de curtação, que a gente vai colocar o nome dele aqui. E ele pode ser talvez um agonista mais potente, um agonista que tem um tempo de vida mais rápido. A gente pode colocar ele como uma segunda opção. Quantos puffs ou se vai ser através de um nebulizador. Acrescentar um corticoide oral, se houver necessidade, quantos miligramas e por quanto tempo. E fazer uma ligação se nada disso funcionar. Então vejam que nós temos uma estratégia. Utilizar como primeira escolha um beta-agonista de curtação, esperar se em 1 hora ele vai resolver. Se em 1 hora não resolver, fazer essa segunda opção. E se o paciente sair da zona amarela e for para a zona vermelha? O que significa a zona vermelha? Significa alerta médico. Muita falta de ar, medicamento de alívio não ajudaram ou não consegue fazer as atividades habituais e os sintomas são os mesmos ou pioraram após 24 horas na zona amarela. E a gente vai colocar aqui o pico de fluxo, que é considerado zona vermelha. 50% do meu maior pico de fluxo. Vamos colocar aqui as estratégias. Beta-2 agonista de curtação, diferente dos da zona amarela. Quantos puffs? Veja que é maior a quantidade de puffs, 4 ou 6 puffs, ou se ele vai fazer isso através de um nebulizador, e também o corticoide oral, que foi uma das opções da zona amarela, que entra também aqui e que pode ser utilizado talvez uma dose maior. E nós temos uma observação: chame seu médico, vá a um hospital ou chame uma ambulância e se permanecer na zona vermelha por mais de 15 minutos. Veja que a tolerância na zona vermelha é muito menor. Permaneceu por 15 minutos,
deve-se tomar uma providência e a gente tem aqui os sinais de perigo. Dificuldade para andar e falar devido à falta de ar, se os lábios ou unhas se tornarem azuis, tudo isso são sinais de perigo. Ele deve fazer o quê? Utilizar um inalador, 4 a 6 puffs, o mais rapidamente possível ligar para emergência, ir para um hospital ou chamar uma ambulância. Então vejam que aqui a gente tem um plano. Aqui o paciente ele não só vai ficar susceptível a que reações ele vai estar tendo, que sintomas ele vai apresentar, mas ele vai saber o que fazer daqui para frente. O paciente ele vai ter uma responsabilização sobre a sua própria saúde. Então, ter um plano é extremamente importante para o cuidado do paciente com asma. Nós temos aqui, especificamente agora para o nosso paciente do caso clínico, ele precisa respeitar o relógio biológico da asma. Vejam que nós temos alguns aspectos, nós temos duas imagens aqui, o paciente com asma é o vermelhinho, o paciente com controle sem asma é o verde. E um dos principais aspectos que nós temos é que o pico de fluxo respiratório ele é menor para o paciente com asma. E ele é menor porque a quantidade de histamina liberada pelos basófilos ele aumenta nos pacientes com asma. O paciente com asma não só ele tem uma hiperresponsividade, mas a quantidade de histamina liberada é maior também. E ele tem uma broncoconstricção por causa disso. Isso acontece principalmente nas primeiras horas da manhã. Vocês lembram que o que nós falamos no caso clínico é que o paciente tem sintomatologia pior nas primeiras horas do dia. Então, para esse paciente, para a gente entender se está havendo ou não falha no controle, se há necessidade de implementar um medicamento de uma etapa posterior, a gente precisa verificar se ele está aderindo primeiro ao tratamento. Se aquilo que foi instituído, que é o correto, se está acontecendo. Verificar se ele está fazendo a técnica correta de inalação. Se o erro não está sendo na hora da administração. Adicionar labaterapia, já que o corticoide inalatório está em dose moderada. Esse paciente está utilizando monoterapia com corticoide e o medicamento de alívio. Talvez aqui haja necessidade de associar com agonista beta de longa ação. E evitar ou minimizar os gatilhos da asma. Talvez ele esteja exposto também a alguns gatilhos. Pelos, poeira, ácaro. Será que o paciente tem refluxo? Será que o paciente tem rinite? Se ele tiver refluxo e rinite, ele precisa tratar para ajudar a controlar a asma também. Encaminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, os 4 componentes do tratamento da asma. Para que o paciente tenha um controle mais efetivo da asma, a gente tem que considerar 4 pontos que são extremamente importantes. Primeiro, eu venho sempre batendo nessa tecla, a necessidade de classificar corretamente a asma do paciente. E nós vimos no primeiro episódio do Aliviando a Dispneia que o paciente ele tem vários parâmetros que no seu conjunto vai identificar qual é a gravidade da asma. Quando a gente classifica, quando a gente avalia as características, a gente consegue determinar qual o melhor tratamento para esse paciente. O segundo ponto é orientação. Orientar e educar o paciente a ter os cuidados. Educar com relação à exposição, educar com relação ao uso do dispositivo inalatório, educar em relação a qual é o papel de cada um dos medicamentos no tratamento da asma. Terceiro ponto são os fatores predisponentes. Controlar fatores ambientais, comorbidades, se o paciente tem refluxo, rinite, se ele entra em contato com pelos de animais, se existe alguma higiene necessária para que ele não se exponha a poeira, tudo isso há necessidade que o paciente entenda e que ele controle, porque só o medicamento muitas vezes não consegue controlar eficientemente o paciente. E o tratamento farmacológico, cumprimento do plano terapêutico farmacológico. Se o plano terapêutico foi determinado e ele não foi cumprido, o que o profissional da saúde vai achar é que há falha no plano e não no cumprimento. E vai alterar o plano. Então, o plano ele precisa ser cumprido e precisa ser informado se ele não foi cumprido. Se você que está assistindo a aula aqui for um paciente, sempre
seja transparente com o profissional da saúde. Se ele interpretar errado as informações do seu tratamento, ele vai decidir errado. Você não quer que ele decida errado. Você quer que ele decida certo. Então pare com medo de que ele vai reclamar comigo porque eu não fiz isso, e sempre informe sobre o que está acontecendo durante o seu tratamento. Então fazer um plano terapêutico para o paciente se sentir mais seguro do que fazer quando ele estiver em casa. Quando ele estiver em casa, ele não tem o suporte de um profissional da saúde. Ele precisa ter descrito e registrado um plano, uma estratégia do que é que ele vai fazer. As zonas verde, amarela e vermelha indicam qual é a prioridade que ele vai ter que fazer, qual é o tempo em que ele vai ter que esperar. Ele vai se sentir certamente mais seguro. E o caso clínico 7? O caso clínico 7 é o caso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Diz o seguinte: TA, 51 anos, branco, fumante, apresenta tosse diária, dispneia aos esforços leves. Ele notou que subindo 2 lances de escada o incomoda, quando antes não incomodava. Ele percebeu um leve chiado, mas nenhuma dor no peito. Ele não tem problemas médicos crônicos conhecidos. Ele tem fumado 1,5 maço por dia de cigarro por 34 anos e continua fumando. Seu exame físico está normal. As suspeitas recaem sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. E aí a pergunta é: quais exames são necessários para a confirmação desse diagnóstico? Esse caso ele vai ser respondido, essa pergunta vai ser respondida, esse caso ele vai ser discutido no episódio 3 dessa série. O episódio 3 se chama Entendendo a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu já faço o convite para você para não perder esse episódio. E vamos finalizar nossa aula com a frase do dia, a frase do Jean-Paul Sartre. Ele diz o seguinte: o importante não é aquilo que fazemos de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Sempre lembre-se disso. Muitas vezes a resiliência é a ferramenta mais importante para a gente seguir em frente. Então, se você chegou até aqui, se você gostou dessa aula, se as informações que eu trouxe para vocês foram aproveitadas, já aproveita esse momento, faz um print dessa tela, já compartilha nas redes sociais, já me marca para saber que você foi grato por ter chegado até aqui e visto uma aula com esse conteúdo. E claro, mais uma vez, se você gostou dessa apresentação, desse PowerPoint, ela está disponível para download. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para uma área onde você vai poder baixar todas as apresentações da série Aliviando, não apenas essa, mas de todas as outras séries. Aliviando a inflamação, aliviando a dor, aliviando a infecção e também aliviando a dispneia. Não só essa série até agora, mas todas as séries futuras também. E chegou a hora de você fazer a sua pergunta. Tem dúvida? Coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Tem sugestão? Coloca aqui nos comentários a sua sugestão. Tem elogios? Também coloca aqui nos comentários os elogios. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final dessa aula. Certamente você é um profissional diferenciado, ou se você ainda não é um profissional, você será um profissional diferenciado, porque aprender e se atualizar é o segredo do sucesso para qualquer profissional, inclusive ou especialmente para o profissional da saúde. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a nossa próxima aula.